Atos 17, versículos 22 e 23. Diz assim a Bíblia: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Algumas versões diz muito religiosos. Verso 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Oremos. Queridíssimo Pai Celestial, e Tu possas seguir, Senhor, no nosso meio, assim como o Senhor tem estado, Pai, no meio dos nossos cânticos. Um dia o Teu profeta lhe convidou e disse: regozija-te conosco no meio dos nossos hinos, Pai. E nós cantamos em louvor ao Senhor, clamando pela Tua presença, Pai, e cremos que ela já está no nosso meio, Pai. Que Tu possas ungir também agora a Tua palavra, que ela possa ir de encontro à necessidade do nosso dia, Senhor. Unge Teu pequeno servo aqui, Pai. Perdoa, Senhor, as faltas de todos nós, Senhor. Jogamos, Senhor, aos pés da Tua cruz e clamamos pela Tua misericórdia, para que possamos estar livres, Senhor, de toda culpa na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar-nos? Eu gostaria de dar um tema a essa mensagem, eu intitularia como o peso do Evangelho de Paulo. O peso do Evangelho de Paulo. O apóstolo São Paulo, ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. Mais da metade foram escritos por Paulo, o apóstolo Paulo. É conhecido dos irmãos aquele testemunho do nosso profeta, quando ele foi além da cortina do templo. E no final ali da sua visão, ele desejou ver a Jesus. Os irmãos lembram disso, né? E ele disse: aonde está Jesus? Eu gostaria de vê-lo. E eles disseram: ele está um pouquinho acima de nós. Um dia ele virá a ti. E ele disse, e os irmãos disseram: e nós entraremos. Aí o profeta diz assim: Paulo, ele deve estar nessa posição? E eles disseram sim. Eles disseram por mão branca que eles entrariam, aqueles irmãos ali, por aquilo que o profeta havia lhes ensinado. E a primeira coisa que o profeta pergunta: Paulo estará ali? E eles disseram sim. Ele disse então, em outras palavras: se os de Paulo entraram, os meus também entram, porque eu preguei aquilo que o apóstolo São Paulo pregou. Aonde Paulo batizou, eu batizei. Aonde ele falou sobre o selo do Espírito Santo, eu também falei sobre o selo do Espírito Santo. Há um peso no Evangelho de Paulo. Eu tenho aqui também o livro das Eras, eu trouxe, mas vou falando de cor para nós irmos avançando. Aonde o profeta também fala que o ministério do apóstolo São Paulo tinha 3 características em especial. A primeira delas é que o ministério de Paulo foi plenamente fiel à palavra, sem desviar para a esquerda nem para a direita. Paulo, seu ministério foi inteiramente baseado nas Escrituras. A outra característica que o profeta disse é que ele veio no poder do Espírito, diz o profeta. Ele foi no poder do Espírito, assim como disse Paulo. Não eram palavras persuasivas, não eram técnicas de persuasão, mas era no poder e na autoridade do Espírito.
E a outra coisa que o profeta disse é que ele tinha o fruto da evidência de Deus. É conhecido nosso também que o nosso profeta sempre usa uma frase, ele disse: todo o verdadeiro pregador se espelha em... Podem dizer, irmãos, Paulo. Nós estamos falando sobre o peso do evangelho de Paulo. Todo o verdadeiro pregador, disse o profeta, se espelha em Paulo. O apóstolo São Paulo, ele escreveu dessas 14 cartas, vocês sabem. Ele escreveu a obreiros, como por exemplo a Timóteo, ele escreveu a Tito. Nós encontramos que ele escreveu as suas cartas, ele escreveu a Éfeso, que o profeta disse era a igreja modelo, mas ele também escreveu aos Coríntios, e o irmão Brana disse que os Coríntios eram um livro de correção. Paulo sabia, vamos dizer, escrever aos Efésios, que disse o profeta, era a igreja modelo que Paulo tinha. Mas ele também sabia instruir os coríntios, que ele disse: eu não pude vos tratar com alimento espiritual, com leite, em outras palavras. Ele não pulava a matéria, ele tinha que passar de ano, por assim dizer, aqueles coríntios. Em Provérbios diz que o pastor deva conhecer o estado de suas ovelhas. E assim Paulo conhecia. Agora, na escritura que nós lemos, irmãos, nós encontramos que o apóstolo São Paulo, ele estava em Atenas. Ele estava ali em Atenas e ele, esperando Timóteo e creio que Silas, ele desceu ali pela cidade e começou a caminhar por ali. E na escritura que nós lemos, a Bíblia diz que enquanto Paulo ele passava ali pelas ruas daquela cidade, ele disse que ele viu os santuários daquele povo, vamos dizer, os seus altares, vamos trazer para nosso dia, vamos dizer, as igrejas deles ali, suas formas de crer, suas doutrinas. Ele via os seus altares, no plural, e ele disse assim: e dentre estes altares eu encontrei um também, que estava dedicado a um Deus que ele não podia ver nos demais. Ali estava escrito: ao Deus desconhecido. E como o apóstolo São Paulo não havia identificado o Deus a quem ele pregava em nenhum dos outros altares, ele disse: este que vós honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Aí ele continua dizendo: o Deus que fez os céus e a terra, que não habita em templos feitos por mãos de homens. E então ele vem falando que Deus não é uma divindade feita por mãos humanas, como por uma estátua, uma obra de artífice e tudo mais. E ele vem falando até que ele chega na ressurreição. E aí eles pararam a reunião e disseram: não, isso aí é demais para nós. Eles chegaram a chamar Paulo de paroleiro, quer dizer, um tagarela, e disseram que Paulo era um pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Cristo e a ressurreição. Nós estamos chegando, irmãos, em um tempo em que nós vamos nos tornar pregadores estranhos, até mesmo pela vestimenta. Esses dias eu vi uma mulher, uma cliente chegou lá na minha fábrica lá e disse que alguém subiu no púlpito da igreja dela, assim, de social e gravata, e ela falou: você parece aqueles pregador velho assembleiano, ridicularizando a pessoa. Quer dizer, não está na moda mais. Mas nós vamos falar pela graça de Deus nessa noite, e vos incentivar a afirmar cada vez mais neste evangelho de Paulo, porque ele tem um peso. Ele tem um peso. Aleluias. Quando esses homens tinham os seus altares ali, se você voltar um pouquinho antes na escritura, você vai observar que no versículo 16, a Bíblia diz assim: enquanto Paulo os esperava ali em Atenas, a Bíblia diz: o seu espírito se agitava em si mesmo.
se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Aquilo que estava escrito como santuários, vamos dizer, os seus altares, os seus templos, fazia com que um homem como Paulo, que disse, eu cuido ter o Espírito Santo, descia por ali, o Espírito dentro de Paulo se agitava, quem sabe ele parava na porta da igreja, ouvia a pregação e dizia, o que é isso? Olhava ali aquela fumaça, aquelas luzes, o palco escuro, ele parava e pensava, aqui é uma igreja, deixa eu voltar e ver melhor a placa. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, não perdia nem um pouquinho para o palco que eu tocava quando eu vivia lá no mundo, com cabelo comprido e brinco na orelha. Aquele lugar escuro, luzes, fumaça, bailarinas. Compreende vocês? Isso tende a agitar o nosso espírito também. Não no sentido de apontar o dedo, mas de nós olhar para cima e ver que a nossa redenção está próxima, porque nós estamos chegando literalmente no fim. Literalmente no fim. A capacidade daquilo que você vê, você parece não acredita no que está acontecendo ao nosso derredor. Revolvia o espírito dentro de Paulo. Aí você vai observando, irmãos, eu estava lembrando, enquanto o pastor pregava hoje de manhã, dessa escritura aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Observe o que a Bíblia diz aqui. Diz assim, porque os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Veja, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aí eu estava lembrando dessa escritura, quando o pastor falava sobre os sinais hoje de manhã. Esse espírito não ficou somente entre os judeus, por assim dizer. No nosso tempo nós temos buscadores de sinais. Aqui está o irmão Genésio, né? Ali o irmão Genésio é meu vizinho. Eu o batizei em nome do Senhor Jesus Cristo, tem uns 3 meses, né? Ali está ele, né? Irmão Genésio, pode assentar. Eu lembro quando um certo apóstolo dito, né, veio a Florianópolis, e o seu Genésio pegou um ônibus e foi lá na capital para ver as coisas que dizia que aquele homem fazia. Mas ele veio mais pedir esse aqui, né? Quer dizer, as pessoas, vamos dizer, são atraídas pelos sinais. Os sinais realmente atraem e nós gostamos de ver quando eles são genuínos. Quem é que não gostaria de ter no nosso meio um dom de cura divina? Eu não oro por mim, mas eu oro para que Deus derrame o seu poder no nosso meio. Quem é que não gostaria de ver uma criança vindo aqui, como o sobrinho do irmão Arduino, me corta por dentro toda vez que eu vejo aquela criança naquela cadeira de rodas. Eu olho para mim e digo, onde eu estou parado? Eu gostaria de poder impor as mãos, de dizer para aquele menino levantar. E eu não sei porque ainda não fizemos, mas Deus sabe todas as coisas e nós seguimos crendo. Agora, o que nós estamos falando não é do sobrenatural real de Deus, mas é desta coisa neopentecostal que mais é um ensaio, uma combinação, e que anula toda a escritura. Vamos dizer, se houver um dom de línguas, a Bíblia pode ser jogada num canto. Quando o profeta diz que ele viu demônios levantar uma caneta e escrever em uma língua estranha e um feiticeiro interpretar. Na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, o profeta disse que a palavra é mais segura do que dons, do que visões, do que tudo mais. Tem que estar fundamentado. Agora, para estar fundamentado, nós temos de conhecer. Estamos falando nessa noite sobre o peso do Evangelho de Paulo. E
existem, irmãos, estes buscadores de sinais no nosso tempo. Um dia o irmão Elias, o filho do irmão Jurandir, nós estávamos falando, e a gente tem um costume de condenar os pregadores, falo por mim, esses lobos enganando o povo. Por um lado, sim, aquela pessoa mais simples, mas tem um outro lado que está ali em 1 Timóteo 4, que Paulo disse que eles não suportariam uma sã doutrina e amontoariam para si pregadores que lhes falassem segundo as suas próprias concupiscências. Então, em outras palavras, vamos dizer, irmão Isaías, eles se merecem, muitos deles é um casamento perfeito. Então que casem e vão para a sua lua de mel e se titulem de outra coisa. Compreende, irmão? Então nós temos no nosso tempo os buscadores de sinais. Quantos e quantos envolviam o profeta, o nosso profeta, por causa dos seus dons? Vamos dizer, nós faremos para ti, irmão Brano, uma denominação, o senhor prega por aqui, só deixa de lado algumas coisinhas que o senhor prega, que isso não é interessante para nós queremos o dom. Vocês lembram que o profeta respondeu? Ele disse, eu prefiro deitar sobre a minha barriga, comer bolacha seca, beber água do rio, mas ficar com toda essa palavra. Louvado seja Deus. Agora, por outro lado, nós temos também os buscadores de sabedoria. Não estou falando daquela sabedoria que Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas daquela outra sabedoria que ele disse que é natural, terrena e diabólica. Falando mais no campo de inteligência. As pessoas buscam estudar e compreender aqui, compreender acolá, querem saber tudo assim de uma forma minuciosa e acabam não conhecendo Deus. Alguém chegou para o irmão Brano e disse assim, nós ficamos, não lembro quantos anos, pastor Febroni, para descobrir o significado de uma palavra no grego. O irmão Brana disse, enquanto vocês ficaram estes anos intocados aí buscando o significado dessa palavra, eu ganhei 1 milhão de almas para Cristo. Em outras palavras, nós não vamos encontrar Deus somente nesse barulho, e nós também não vamos encontrar Deus enfiando a cabeça, vamos dizer assim, nos livros, mesmo que seja a escritura, a letra em si, ela é morta. Sozinha, precisa do Espírito para vivificar. Você quer ver uma coisa? Filipenses capítulo 3, a Bíblia diz assim, observe, creio que é Filipenses capítulo 3, aqui, o apóstolo São Paulo fala da sua própria vida no farisaísmo, um homem que fora instruído aos pés de Gamaliel, um dos doutores da lei do seu dia, conhecia muito, ele sempre foi vamos dizer, um mestre intelectual. Observe o que ele diz assim, vamos pegar aqui do versículo 7, ele disse, mais o que, vamos pegar do 4 aqui, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Que testemunho! Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aí ele segue falando do conhecimento de Jesus Cristo. Porque há uma diferença entre você conhecer a letra, conhecer a palavra, e você conhecer o autor da palavra, aquele que a escreveu. Louvado seja Deus. Você já imaginou, irmão,
eu tenho a fábrica ali, agora até faz tempo que não aparece, volta e meia aparece algum missionário ali, um pastor, querendo fazer uma chavezinha, né? É para uma campanha. Aí eles fazem um monte de chave, aí eles vão para o monte, aí eles oram para aquela chave, aí eles trazem e fazem uma campanha e vendem a chave ungida para abrir todas as portas. Eu ouvi outro dia, vendendo vassoura ungida para você varrer para fora da casa os espíritos maus. Você já imaginou um homem do calibre de Paulo, vamos dizer, tomando a sua audiência? Porque o apóstolo São Paulo não viajava num carrinho confortável, com ar-condicionado, um saláriozinho no final do mês, não. Ele pregava embaixo de açoite, embaixo de perigo, embaixo de naufrágio muitas vezes. Sabia para quem ele um dia haveria de dar conta. Então cada palavra que Paulo dava, brotava das entranhas da sua alma. Ele disse para os anciãos de Éfeso, ele disse, durante 3 anos e meio eu não cessei de vos anunciar com lágrimas todo o Evangelho de Deus. Mas teve uma coisa no final, ele disse, desde já eu estou livre do vosso sangue. Há um peso neste Evangelho, irmãos, que nos cabe a nós agora reportar. Que honra! Deixa-me ler algumas escrituras aqui. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler algumas escrituras aqui, para vocês terem uma ideia do peso do Evangelho de Paulo. Um dia, não sei se a irmã Marília está aqui, esposa do irmão Dirso, ela chegou num lugar e alguém falou para ela, por que essa veste aí desse jeito, esse cabelo? Ela disse, porque está escrito na Bíblia. Aí isso que era um pregador, ele falou, deu uma risadinha assim, meio de deboche, e disse, aquilo lá era só uma carta. Eu fiz um programa de rádio com o tema, não foi só uma carta. Não era só uma carta. Observe o que Paulo diz aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo veio e assentou o fundamento de todas as coisas, a doutrina que nós temos, vamos dizer, a palavra que nós temos hoje, as suas cartas estão todas aí. E eu venho e tomo a Bíblia e eu estou edificando sobre o fundamento de Paulo. Eu tenho que ter um cuidado para seguir esse alicerce conforme ele deixou. Observe, diz a Bíblia aqui, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Você vê que foi diminuindo o ouro, né? Aí depois pedras preciosas, aí vem madeira, aí vem o feno e aí vem a palha. Nós sabemos que o fogo, ele refina o ouro. Mas a palha... Amém? Observe aqui mais uma escritura. Romanos capítulo 2. Estou falando do peso do Evangelho de Paulo. Aleluias. Romanos capítulo 2, creio que é o 16. Vamos pegar aqui do 14. Diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No verso 16 ele diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, disse Paulo. Segundo o meu evangelho, Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Mais uma escritura.
1 Coríntios capítulo 14. Verso 34, se não me falha a memória. Observe o que a Bíblia diz. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, em todas as igrejas dos santos. Não é Deus que faz a confusão. Aí ele diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Aqui que eu queria chegar. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, disse Paulo, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém cuida ser profeta, observe, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Estamos falando sobre o peso do evangelho de Paulo. Ele diz que Jesus Cristo o mundo vai ser julgado, os segredos dos corações dos homens, por Jesus Cristo, através do evangelho de Paulo. Ele diz que ele, como um sábio construtor, lançou um fundamento, irmão. Outro edifica sobre ele, mas não tem como mudar o fundamento. Aqui ele está dizendo que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, tem que reconhecer que o que ele escreveu é mandamento do Senhor. Gálatas capítulo 1, mais essa escritura. Esses dias uma conhecida falou para mim assim, disse: não, irmão, isso é como um cachorrinho poodle. Sabe aquele cachorrinho poodle? O pessoal corta ele, né? Deixa o pelinho só na perna, ou deixa só mais aqui, não mais lá. Ela disse: você pode fazer um poodle do jeito que você quiser, até pinta o cabelinho deles, né? E ela comparou o evangelho com o corte do cabelo do poodle. Cada um faz do jeito que quer. Eu ouvi e falei para ela: mas você não pode mexer no esqueleto do poodle. Aí ele já se torna uma outra coisa. Se você mexer no evangelho, ele já não é mais evangelho, ele não é mais puro. Gálatas capítulo 1, observe aqui o que a Bíblia diz. Eu gosto disso. O apóstolo Paulo diz assim, verso 6, maravilho-me de que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo descendo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja só uma diferencinha, né? É assim que ele diz? É só né? Nós somos irmãos, Deus é um só. Ele diz: mas que ainda um de nós mesmos, disse Paulo, quer dizer, eu, o irmão Pedro, o irmão Timóteo, né? O irmão Tito, qualquer um de nós, ele disse, ou um anjo descendo do céu. Sim, um anjo, ele foi até a casa de Cornélio, um anjo foi até ali. Ele descendo do céu, disse Paulo, vos anunciar um outro evangelho. E aqui eu acho interessante, irmãos, que ele não está dizendo, vos ensinar bruxaria, vos ensinar magia negra, ou vos ensinar, ou, sei lá, entende? Ele disse um outro evangelho. Ele disse, seja considerado anátema. Quantos sabem o que significa? Amaldiçoado. Amaldiçoado. Irmãos, aí você para e começa a observar o peso do evangelho de Paulo. Observe o que ele disse, se uma pessoa espiritual, se um profeta, se um dos apóstolos, se um anjo descendo do céu,
anunciasse diferente. Por exemplo, por que nós enfatizamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque esse foi o batismo bíblico. Paulo batizou dessa maneira. Há um peso no evangelho de Paulo e nós viemos e torcemos isso. Outro dia eu estava ali em Faxinal dos Guedes e tinha fui visitar umas pessoas ali. Nós tínhamos culto ali naquela cidade um tempo atrás e eu fazia os cultos ali. Fui orar por uma senhora que vinha nos cultos e por lá tinha umas missionárias, né? E elas sabiam quem que eu era. E aí eu não sei como eu contei para a mulher lá que a minha esposa estava esperando o bebê. E ela disse, a mulher falou para mim, vai ser uma menina e vai ser uma pregadora. Eu falei, vai ser um menino, irmã, já fizemos ultrassom. Mas quem sabe Deus muda e vem uma menina e vai ser uma missionária. Eu disse, não, mas é um menino. E ela falou, mas se fosse uma menina ia ser uma pregadora. Aí eu disse, mas ela está provocando. Aí eu fui, pus o meu calçado na porta, daí virei para ela e falei assim, não, irmã, ela não vai ser uma pregadora se fosse uma menina, porque eu ia ensinar para ela o evangelho. E o evangelho diz que uma mulher não deva ser uma pregadora. Ela levantou assim na ponta do pé e disse assim, só faz o que Deus te mandou fazer, e eu vou fazer a obra que Deus mandou eu fazer. Eu falei, sim, Deus te abençoe. Disse tchau para os irmãos, entrei no carro e fui embora. Compreende, irmão? Parece que aquilo incomoda as pessoas, entende? Se ela sabia que eu pregava isso, não tinha por que tocar no assunto, não ia me convencer, eu não tinha intenção de convencer ela, mas você sabe que lá no fundo isso mexe com as pessoas. Compreende? Então nós não podemos nos envergonhar do evangelho de Paulo, nós não podemos nos envergonhar da doutrina que foi pregada, nós não podemos nos envergonhar da mensagem que nós cremos. Nós temos que, na verdade, levantar as nossas mãos, irmão, e saber que todo versículo bíblico nós podemos pontuar com um amém. Eu ouvi outro dia uma fita antiga, um pregador dizendo assim, chorando. Ele dizia, há lágrimas de mães nesse caminho, há gemidos de esposa nesse caminho. Ele disse, há sangue por esse caminho. E nós fazendo o caminho nesse tempo, vamos dizer, motivo de chacota? Não. Enquanto houver fôlego de vida, oxalá que os pregadores que professam crer nessa mensagem possam se agarrar com unhas e dentes e manter o velho evangelho de Cristo limpo e constante e vivo e transformador. Sabe o que eu tipifico essa coisa neopentecostal? Com você mascar um chiclete. É gostoso, é docinho, mas não nutre em nada. Não nutre em nada, não vai alimentar o teu corpo físico. Mas quando você chega ali e você abre a Escritura, e você vê que você toma uma ceia correta, você veste correto, você foi batizado correto, você crê na mensagem da hora, isso te dá segurança. Louvado seja Deus. Sabe o que eu estava olhando ali? Vocês sabem que Demas foi um dos cooperadores de Paulo. Estava vendo o que o irmão Brana diz acerca de Demas. Ele disse que Demas era um homem rico. Disse que Demas era um homem inteligente. Ele disse que Demas era um grande pregador. Grande pregador. E ele disse que Demas viu o Espírito do Senhor sobre Paulo. E ele se chegou a Paulo. Mas vamos dizer que a política de trabalho de Paulo era diferente. Que Paulo, com todos os dons que ele tinha, que até uma veste de Paulo era levada sobre um aleijado e o homem era curado. Vamos dizer, Paulo tinha o dom para fazer o demônio ficar quieto. Paulo
Paulo era um profeta, Paulo tinha tantas coisas, Demas se encostou nele, mas quando ele viu que o apóstolo São Paulo, ele trabalhava diferente de que os demais, e Demas amava o presente século, vamos trazer para o nosso tempo a mídia. Demas queria aparecer, e ele sabia que do lado de Paulo, Paulo tinha a mesma estrutura de João Batista, importa que ele apareça, ele cresça, eu diminua. Ele abandonou a Paulo, amando o presente século. E todo o homem que abandona o evangelho de Paulo é pelo mesmo motivo. Mesmo motivo. O profeta disse 3 coisas derrubariam um pregador. Qual é a primeira? Fama. E não tem um tempo onde pode ter mais fama do que agora. No tempo do rádio não podia ter tanta fama, só via a voz. E olhe lá. Agora no tempo da internet, o camarada tem um Facebook, tu vai lá, tu vê até o tipo de música que gosta se botar, né? O camarada pode ficar famoso da noite para o dia. Ele pode ir lá, sabe, irmão Toninho? Esses dias eu estava olhando, eu não entendo muito disso, né? Mas você pode ir lá, você pode escolher o lugar aonde você quer aparecer, o público que você quer atingir, se é masculino, se é feminino. Você pode escolher a faixa etária que você quer atingir, e aí você paga e o Facebook joga, porque ele tem todos os dados e faz você aparecer lá. É interessante, né? E eu acho não, eles sabem, a cada um, né? Esses dias começou a vir uns cursos de pregador, pastor Febroni, lá no meu Facebook. Aprenda a pregar o evangelho. Eu falei, mas que coisa boa, né? Estão ensinando já. Olha, irmãos, então nós chegamos em um tempo que a diferença, vamos dizer assim, ela é muito expressiva, ela é berrante, desde que nós nos mantenhamos na diferença. Eu vi o pastor Daniel há muito tempo num casamento aqui, ele fez um tipo assim, ele pegou, esse aqui é o povo neopentecostal, esse aqui é a mensagem, e nós temos uma distância X, a mensagem colocou uma distância doutrinária, de vida, de tudo mais, mas eles vão indo, sabe? E às vezes a gente se contenta em manter a mesma distância e não percebe que nós estamos indo também. Vocês compreendem? Aí a diferença fica pequena. Essa diferença, irmão, não é nós, não é como aquela diferença do fariseu, mas a tua vida ela salga, ela tem que salgar. E isso é nós nos mantendo nessas bases do evangelho de Paulo. Vamos um pouquinho mais. Eu estava lembrando quando o irmão Brana foi a primeira vez entre os pentecostais. O irmão Brana foi a primeira vez entre os pentecostais, quando ele conta sobre aquele velhinho. Quantos lembram? Que foi pregar. E o profeta sentado ali, olhou, aquele velhinho subiu no púlpito, né? Um pouquinho de cabelo só ao redor da cabeça, careca em cima. E o irmão Brana não conhecia algo que os pentecostais tinham naquele tempo. Aí o irmão Brana olhou assim e disse, coitado desse velhinho, por que eles não pegaram algum ministro mais jovem aqui, né? Para botar pregar ali? O irmão Brana disse que ele abriu a Bíblia no livro de Jó, e quando o velhinho começou a pregar, a impressão do profeta mudou. O irmão Brana disse assim, que ele mostrou o que estava acontecendo lá em cima, mostrou o que estava acontecendo lá embaixo, e trouxe Deus à cena. De repente aquele velhinho saltou, bateu um calcanhar contra o outro, e olhou e disse assim, vocês têm muito pouco lugar para me pregar aqui. E era uma plataforma grande. Aí o profeta começou a pensar assim, se Deus fez isso com um velhinho como esse, o que ele faria com um jovem como eu? Aí o profeta pousou no milharal e voltou no outro dia na audiência. Aqui que eu queria chegar. Aí aquele pregador subiu no púlpito e por uma inspiração divina ele disse assim, ontem nós tínhamos um jovem batista aqui na plataforma chamado William Brana. Queremos que ele venha e traga a mensagem nessa manhã. Aí você para e olha hoje, irmão.
Quem que faria, irmão Antoninho? Eu lembro de um dia o pastor Febrônio pôs aqui um irmão pregar da África, e ele disse que nunca tinha pregado, ele era intérprete, o pastor Febrônio deve lembrar disso. E o pastor sentiu de pôr ele pregar. E ele disse, mas eu nunca preguei. E o pastor lembra que o senhor falou para ele? O pastor disse assim, abra o teu coração e derrama o que tem lá dentro para a audiência. Aleluia. E aquele irmãozinho pregou. E aquele pastor, quando o movimento pentecostal ainda tinha vida, e Deus mandou o profeta para eles, vamos dizer, se eles tivessem recebido e ajustado aquilo, que coisa tremenda. No outro dia veio o irmão Branham e subiu na plataforma e começou a pregar. Eu concluo com isso. E ele disse assim, pegou o texto dele ali, do jovem rico, do homem rico, e disse, o homem rico caiu no Hades. E ele disse, e ali não havia flores. E então ele chorou. O profeta disse, ali não havia crianças. Então ele chorou. Aí o irmão Branham vem falando, daí o irmão Branham disse assim, ali não havia Jesus, não havia Cristo. E o profeta disse, então eu chorei. E ele disse, naquele momento algo me tomou. E é esse algo que toma o homem na plataforma que está faltando nesse tempo. Este algo que está faltando nesse tempo. E oxalá, irmãos, que nós venhamos a beliscar as nossas consciências nesse tempo, para não embarcar nisso. Sabe, esses dias eu chamei os meninos ali e perguntei, qual já leu a Bíblia e já orou hoje? Estava conversando com 2 meninos essa semana ali em casa, e eles estavam falando de uma série ali, que tinha um soldado e tal, e eu escutando, chamei e falei, tá, vamos ver uns nomes da Bíblia aqui. Quem foi esse? Nenhum. Então o peso do Evangelho de Paulo, concluindo com isso, não é só para nós saber que estamos certos, mas nós também temos de conhecê-lo. Nós lemos aqui que a mulher, se quer saber alguma coisa, pergunte em casa para o seu próprio marido. Mas o marido sabe responder? Então, em outras palavras, irmãos, vamos nos agarrar com tudo que nós tivermos, porque senão o diabo vai levar muitos para esse embalo, para chegar a um ponto que vai dizer assim, não precisa tanto. Vamos ficar em pé. Quero apenas fazer uma oração. Incline tua fronte, feche os teus olhos. Queridíssimo Pai Celestial, aqui está a tua palavra, Senhor, mostrando de forma simples que há um peso, Senhor, na tua palavra, no Evangelho que o apóstolo São Paulo pregou, não somente no de Paulo, Tiago, João, Senhor, todos eles. E cabe a nós, ó Pai, nos mantermos, Senhor, sob estas bases. Tua palavra disse, não retire os limites antigos estabelecidos pelos nossos pais. Ó grande Deus, Satanás, ele é persistente, Pai, e ele tem paciência, Senhor, e ele vem vindo sorrateiramente, e quando muitas vezes nós nos damos por conta, ó Deus, o fogo parece que está pouco assim, aquentando um pouquinho, quem sabe, alguns já têm cinzas sobre si, Pai. Ó querido Deus, eu lembro-me daquele hino que fala sobre Samuel, quando o Senhor chama Samuel e diz, Samuel, Samuel, põe o azeite e acende a luz, e ilumina o meu altar. Ó grande Deus, que Tu nos possa ajudar, Pai, nessa hora final, quando as artimanhas do inimigo, Senhor, não são mais arenas, Pai, não são mais as fogueiras, não são mais a espada, não são mais as forcas, ó Deus, mas elas vêm por outro lado, Senhor.
Antes eles ofereciam cruzes e espadas e açoites. Hoje Satanás oferece entretenimento, Senhor. Oh Deus, ele oferece coisas que distraem os teus filhos, Pai. Oh Deus, mas que nós possamos ser despertados neste tempo final. Que nós fomos chamados, Senhor, como aquela águiazinha, Pai. Oh Deus, ela não podia se manter naquele ninho, naquele galinheiro, meu Pai, porque sua alma era diferente. Querido Deus e Pai, nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai Santo, para a glória do teu nome. Amém e amém.